Olá, tudo bom? Professor Calil de Sociologia, né, para você aí, a fera do terceiro ano, né, começando aí esse ano de preparação, na verdade dando continuidade a esse ano de preparação para o Enem. Né, na aula de hoje nós vamos falar sobre as instituições sociais. Né, nós temos aqui uma imagem das instituições, de várias instituições sociais, né, da família, da escola, né, do Estado, e uma representação aqui também da religião. É porque nós vamos tratar nessa aula das 4 principais instituições sociais. É importante para a gente que na aula de hoje, né, nós vamos tratar aí, né, o que são as instituições sociais, né, para que servem as instituições sociais e as características das instituições sociais. Né, nós sabemos 2 coisas importantes sobre as instituições sociais. O que é que nós sabemos das instituições sociais? Né, que todos nós fazemos parte de alguma, ou na verdade de várias instituições sociais, né, e que as instituições sociais, juntamente com os grupos sociais, eles são chamados mecanismos de controle social, ou mecanismo de controle das relações ou do comportamento dos indivíduos. Né, então, na aula de hoje, a gente vai aí responder, né, debater, discutir aí sobre o que são as instituições sociais, né, um conceito, uma definição importante, para que servem as instituições sociais e as características das instituições sociais. Vamos para o nosso primeiro tópico, né? O que são as instituições sociais? Isso é uma definição, um conceito que serve para todas as instituições sociais. Né? Não importa qual instituição social, se é a família, se é a escola, se é o Estado, né, se é a religião, esse conceito, né, vai se enquadrar para todas as instituições sociais. Nós temos as instituições sociais como um conjunto, né, de normas ou de regras e procedimentos. Né, regras nós já sabemos, né, é aquilo que as instituições sociais instituem. Né, as instituições sociais, todas elas são um conjunto de normas e de regras, e procedimentos. Procedimentos é o que as instituições realizam, né, para que essas normas, para que essas regras sejam seguidas. Nós percebemos que esses procedimentos eles começam educativos, né, reflexivos, partindo depois para procedimentos punitivos, quando os indivíduos, né, que pertencem às instituições sociais, a uma determinada instituição social, ele não segue as regras por elas estabelecidas. Esse conjunto de normas e procedimentos eles são reconhecidos, eles são aceitos e eles são sancionados pela sociedade, ou seja, a sociedade reconhece, a sociedade aceita e a sociedade sanciona, aprova essas normas e esses procedimentos das instituições sociais. E essas normas, esses procedimentos, eles possuem grande valor social. Como assim grande valor social? Ou seja, a sociedade, né, entende, né, pelo menos uma parte dela, né, entende que essas normas e esses procedimentos eles têm importância na socialização dos indivíduos, né, no controle, né, e na regulação das relações sociais do comportamento dos indivíduos. Então, quem aceita, quem reconhece, quem sanciona, ou seja, quem aprova esses procedimentos e essas normas das instituições sociais é a sociedade, ou seja, para serem exercidas, para serem realizadas pelas instituições sociais. Então, essas normas, esses procedimentos são aceitos, reconhecidos e aprovados pela sociedade e são executados pelas instituições sociais com a finalidade, né, de regular e de controlar o comportamento dos indivíduos. Lembrando sempre, né, que as instituições sociais elas são criadas pelos indivíduos para atender às necessidades sociais dos próprios indivíduos, ou seja, as instituições sociais nasceram, né, com a finalidade, né, de ordenar a vida em sociedade. Para que servem as instituições sociais? Qual a função, né, das instituições sociais? Elas servem como um instrumento de controle, né, elas são um instrumento de controle e regulamentação de quê? Das relações sociais, né, ou seja, do comportamento dos indivíduos nos grupos sociais e nas próprias instituições sociais, mas um instrumento de controle e regulação, né, da sociedade. Okay? A sociedade usa as instituições sociais como um instrumento,
de controle e de regulamentação das relações sociais e de todas as atividades dos membros da sociedade. Se você quiser abrir um comércio, abrir um negócio, né, você vai passar pelo controle e também pela regulamentação de alguma instituição social. Mas aí vem a pergunta, né, como é que as instituições sociais elas controlam e regulam o comportamento dos indivíduos, as relações sociais dos indivíduos que estão nas instituições sociais, né? Porque elas possuem um poder normativo e coercitivo, né? Isso nos lembra muito do Durkheim, né? Um poder coercitivo, né? Eu lembro normativo, ou seja, a gente viu lá na definição que a instituição tem esse poder normativo, já, porque ela é um conjunto de regras e procedimentos, e um poder coercitivo. A gente viu um Durkheim que coercitividade, né, é quando as instituições sociais vão obrigar os indivíduos a seguir determinados comportamentos. Por exemplo, a instituição social escola vai obrigar os indivíduos a estudar, a usar fardamento, a obedecer os horários de entrada e de saída, e para isso ela possui esse poder coercitivo. Esse poder coercitivo, sempre lembrando, é dado pela sociedade, né? As instituições não criam esse poder normativo e coercitivo. Esse poder normativo e coercitivo ele é dado pela sociedade, ok? Né? A função também das instituições sociais é socializar os indivíduos, ou seja, ensinar os indivíduos todas as regras e procedimentos, né, do convívio em sociedade, né? O convívio em grupo, o convívio em sociedade. Ok? E para finalizar, nós temos aí as características das instituições sociais. Que características são essas? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 características das instituições sociais. Essas características você não decora no dia a dia, você incorpora e percebe essas características nas instituições sociais. Nós temos a exterioridade, né? As instituições sociais são dotadas de realidades externas aos indivíduos. Isso mostra o quê? Que quando nós nascemos, as instituições sociais já existem. Se elas já existem, elas são externas aos indivíduos, elas não estão dentro de nós. Eu carrego minha família dentro de mim, eu tenho minha família dentro de mim, eu tenho uma escola dentro de mim. No processo de socialização, né, assunto nosso lá do primeiro ano, né, você viu que durante o processo de socialização nós vamos internalizando, né, todas as regras e procedimentos das instituições sociais, mas na verdade as instituições sociais elas são externas aos indivíduos. Isso aqui a gente viu agora há pouco, né? Essa característica das instituições sociais que é de coercividade, ou seja, ela possui um poder de exercer pressões sobre os indivíduos, obrigando-os, né, na verdade é isso mesmo, a palavra é essa, obrigando-os a seguirem determinados padrões de comportamento que a sociedade considera como correto. Então, um padrão de comportamento estabelecido é o fardamento escolar, né? Então, as instituições sociais, ela tem esse poder dado pela sociedade, né? Porque a sociedade entende a importância do fardamento para a identificação dos alunos. Historicidade, ou seja, as instituições sociais elas possuem uma historicidade, uma história, e vão existir independente da vontade dos indivíduos, mesmo que eu seja contra a determinadas instituições, né, elas vão existir independente da minha vontade. Eu posso ser contra, né, a escola, mas a escola vai existir independente da minha vontade, porque as instituições sociais elas possuem a sua própria historicidade, a sua própria história, né, e é dinâmica, né? As instituições sociais não são as mesmas ao longo do tempo, elas passam por um processo de mudança. Objetividade, né? Quase todas as pessoas reconhecem sua legitimidade, né? Quase todas, né? Quando a gente volta lá na definição, a gente percebe que as normas e procedimentos são reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade, e uma parte da sociedade reconhece a legitimidade ou a importância das instituições sociais. E as instituições sociais também ela têm uma autoridade moral. Não é por isso que as instituições sociais obrigam os indivíduos a seguirem determinados padrões, porque elas vão possuir uma autoridade moral concedida pela sociedade. São autorizadas pela sociedade como tendo o direito legítimo para exercer o seu poder, né, normativo e coercitivo, para obrigar os indivíduos a seguirem determinados padrões de comportamento, entendendo, né, que esses padrões de comportamento no objetivo de regular,
né, e de controlar as relações sociais e o comportamento dos indivíduos. Então, na aula de hoje, nós vimos aí o que são instituições sociais, para que servem as instituições sociais e as características das instituições sociais, né? Um abraço e até a próxima